Olá, pessoal! Nessa nova aula a gente vai discutir um pouco mais sobre alguns exames presentes na propedêutica do glaucoma. Mais especificamente, a gente vai falar da classificação de Van Herk e da gonioscopia. Esses dois exames, em última análise, vão avaliar o ângulo irido corneano, local pelo qual ocorre a drenagem do humor aquoso intraocular, através de uma estrutura chamada malha trabecular, que funciona como um principal halo do olho. Nesse cenário, é fácil entender que quando esse ângulo se fecha, a gente pode ter um aumento da pressão intraocular, visto que o humor aquoso vai ficar represado dentro do olho. É bom frisar que nem sempre o glaucoma se apresentará com um ângulo fechado, porém nos casos onde isso acontece, o paciente vai ter pior prognóstico e maior risco de perdas visuais. A classificação de Van Herk faz uma análise indireta do ângulo, por meio da biomicroscopia. Sabemos que câmaras anteriores profundas têm menor risco de fechamento angular se comparadas a câmaras rasas, pois nesse último caso, a córnea e a íris estarão mais próximas e menor será o ângulo entre elas. A classificação de Van Herk nos ajuda a avaliar essa profundidade de forma mais objetiva. Usando a lâmpada de fenda, colocamos o feixe de luz em um tamanho de aproximadamente 3 milímetros. O feixe é então direcionado a 60 graus do eixo visual e colocado próximo à margem corneana. Nesse momento, poderemos ver um feixe luminoso refletindo na superfície anterior da córnea, outro na superfície posterior da córnea e, por último, um feixe refletindo na íris. Esses serão nossos parâmetros para realizar a classificação. A região entre o feixe anterior e posterior da córnea corresponde à espessura corneana. Entre a córnea e o feixe de luz na íris, teremos um espaço óptico escuro. Quanto maior esse espaço, mais profunda é a câmara anterior. E podemos avaliá-la de forma mais objetiva se a compararmos com a espessura corneana. Daí que entra a classificação de Van Herk, que é graduada de 0 a 4, sendo que quanto maior a graduação, maior o espaço óptico entre íris e córnea e menor as chances do ângulo fechar. Uma classificação 4 indica que o espaço óptico é pelo menos do tamanho da espessura da córnea ou ainda maior, e nesse caso o ângulo está provavelmente aberto e não deve fechar em nenhum momento. Uma classificação 3 indica que o espaço óptico tem entre 0,5 a 1 vez o tamanho da espessura corneana. Nesse caso, deve também estar aberto e com baixas probabilidades de fechar. A classificação 2 indica um espaço óptico entre 0,25 e 0,5, sendo considerado um ângulo suspeito. A partir daqui, já teremos uma indicação formal para avaliar o ângulo através da gonioscopia, que é uma forma mais direta de observar o ângulo aberto ou fechado. Menor do que isso, teremos a classificação 1, indicando alta probabilidade do ângulo fechar. Se por acaso não temos espaço aquoso entre íris e córnea, o ângulo está provavelmente fechado. Eu disse muitos provavelmente, porque o Van Herk é uma avaliação indireta. Se quisermos de fato ver o ângulo irido corneano, vamos ter que lançar mão da gonioscopia. Essa é a única forma para de fato enxergarmos a malha trabecular, pois existe um efeito óptico conhecido como reflexão total, que impede que os raios luminosos que partem da malha saiam através da córnea, e por esse motivo, eles não conseguem chegar até o olho do observador. Isso é um fenômeno óptico que acontece quando um raio de luz parte de um meio mais denso para um meio menos denso, como por exemplo da água para o ar. Nesse caso oftalmológico, da córnea para o ar. Por isso, nós precisamos de uma interface com um índice de refração semelhante ao do olho para podermos permitir que os raios de luz cheguem até o observador. E é isso que a gonioscopia vai nos permitir. O gonioscópio mais usado é o de Goldmann, um tipo de gonioscópio indireto, pois a imagem do ângulo é refletida através de um espelho. A lente de Goldmann é uma lente com 3 espelhos que é acoplada ao olho do paciente. Cada um desses espelhos tem uma angulação própria. Um deles, com angulação de 59 graus, irá mirar em direção ao ângulo irido corneano. Os outros dois, com angulações maiores, de 67 e 73 graus, são utilizados para avaliar a periferia e extrema periferia da retina.
não estando associados à propedêutica do glaucoma em si. Ao olharmos a lente de cima, veremos que os espelhos que compõem a mesma têm tamanhos diferentes, sendo que o de menor tamanho é utilizado para avaliar o ângulo irido-corneano. Para usar a lente de Goldmann, deve ser aplicado à interface da lente uma solução de metilcelulose para acoplamento. Para isso, o paciente deve estar anestesiado com colírios tópicos. Após posicionar a lente, o paciente será observado na lâmpada de fenda, onde um aumento maior permitirá ver através do espelho da gonioscopia as estruturas que compõem o ângulo irido-corneano. O que vamos querer examinar na gonioscopia? O astro do exame é o trabeculado, por onde ocorre a drenagem do humor aquoso, e que fica localizado entre o septo escleral e o esporão escleral. O trabeculado consiste em uma série de camadas de tecidos com poros cada vez menores, que realizam uma filtragem do humor aquoso. O trabeculado possui as camadas uveal, córneo-escleral e justa canalicular, com poros progressivamente menores. O trabeculado justa canalicular desemboca no canal de Schlemm. Ao vermos pelo espelho da gonioscopia, veremos a seguinte imagem. Cada uma das linhas corresponde a uma estrutura presente no ângulo. A porção mais inferior da imagem, ao lado, demonstra a íris, seguido pela faixa ciliar, mais pigmentada, e que corresponde à porção mais anterior do corpo ciliar. Logo acima temos uma nova linha clara, que corresponde ao esporão escleral, uma projeção da esclera que serve de limite inferior para o trabeculado. Logo na sequência, chegamos ao trabeculado, que é dividido conceitualmente em trabeculado pigmentado e não pigmentado, apesar de o grau de pigmentação poder variar muito de indivíduo para indivíduo. A camada pigmentada é obviamente mais escura, enquanto a não pigmentada corresponde a uma linha mais clara. Ao final, temos a linha de Schwalbe, que pode estar pigmentada, mas nem sempre é visível, sendo correspondente ao septo escleral. Em um exame alterado, algumas dessas estruturas podem não ser visíveis e estarem sendo obstruídas pela íris. O exame de gonioscopia consiste em avaliar o ângulo em 360 graus, o que é feito girando suavemente o gonioscópio de Goldmann no olho do paciente. Devemos sempre lembrar de ver o ângulo pelo espelho menor, sendo que a imagem demonstrada nesse corresponde sempre ao ângulo contralateral. Isso é, se o espelho está superior, estamos vendo o reflexo do ângulo inferior. O ângulo é considerado fechado se o trabeculado não estiver visível em 180 graus ou mais do exame. Essas são algumas noções básicas sobre a gonioscopia e a propedêutica do glaucoma, que é um assunto bem mais extenso e que seria difícil de esgotar em um vídeo curto como